Pode dar? Dale, dale. Vai. Expressionismo. A origem do expressionismo não tem uma localização exata. Pesquisadores dizem que isso tenha surgido na Alemanha. Em 1905, também o expressionismo pode ser conhecido como expressionismo alemão. Neste ano, ocorreu a criação do grupo Gembrook, A Ponte, traduzido para o português, pelos artistas Esther Kitcher, Eric Hecker e Carl Schmitt. Em 1911, foi criado o grupo Den Blaue Reiter, traduzido para o português O Cavaleiro Azul, por Francis Martin, Wassily Kandinsky. Edvard Munch é considerado o pioneiro do expressionismo. Ele influenciou a corrente artística com suas obras impactantes e cheias de carga emocional. Sua arte envolvia temas como solidão, melancolia, angústia, desespero, depressão e saudade. Revela um espírito trágico envolto de doença e morte, que infelizmente foram acontecimentos recorrentes na infância do autor, que perdeu sua mãe e irmãs ainda na juventude. Entre suas obras mais importantes, e também uma das telas mais emblemáticas do movimento, é O Grito, de 1893. Outros que também merecem destaque são A Menina Doente, de 1885, e Melancolia, de 1892. Vincent van Gogh também foi um dos precursores do movimento. O importante pintor holandês e também integrante do pós-modernismo, serviu como inspiração para muitos outros artistas com seu estilo único de se expressar, de forma dramática e sem se preocupar tanto com os efeitos técnicos da iluminação em sua composição. Uma das grandes obras é a famosa Noite Estrelada, de 1889. Partindo para o contexto histórico, o expressionismo sofreu grandes mudanças em meio à Primeira Guerra Mundial. Os combates que devastaram a Europa trouxeram à tona um cenário de sofrimento e a sensação de constante aflição e desespero. O período que sucedeu à Primeira Guerra Mundial, tivemos o fatídico episódio de Hitler, que foi rejeitado pela Escola de Artes de Viena, devido ao fato de suas pinturas serem consideradas convencionais demais. E, durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler passou a considerar a arte moderna mais uma das conspirações de judeus e comunistas para acabar com o espírito alemão. Neste momento, artistas modernos perderam seus cargos em museus e universidades e foram proibidos de exibir ou vender sua arte. Porém, durante julho a novembro de 1937, mais de 5.000 obras foram propositalmente bagunçadas e expostas, no que podemos chamar de a exposição de arte degenerada. Esses mesmos quadros foram expostos da pior forma possível, iluminação inadequada e slogans ofensivos, e ainda assim foram leiloados na Suíça. Vale ressaltar as obras O Novo Estranho, do judeu Otto Fröhlich, e o Aleijados de Guerra, de Otto Dix. Características. O expressionismo teve vertentes nas artes visuais, no cinema, no teatro, na literatura, na música, na dança, na arquitetura e na fotografia, contrapondo-se ao academicismo artístico, a alienação do mundo industrial e a representação objetiva do impressionismo. Em vez de captar a realidade, o expressionismo cria uma realidade, partindo do interior para o exterior, valorizando aspectos irracionais e instintivos. Os artistas engajados no projeto de uma crítica social elegiam temas relacionados à angústia, morte, medo, muitas vezes representados de maneira sombria com figuras desformadas. Algumas dessas características eram contraste e intensidade cromática, cores resplandecentes vibrantes, valorização do universo psicológico, sobretudo sentimentos densos, dinamismo, técnica abrupta e violenta na pintura com grossas camadas de tinta e valorização de temas sombrios e trágicos. Na literatura, o movimento concentra-se na fundação da revista Der Sturm, A Tempestade, editada por Harold Walden, figura responsável pela popularização do termo expressionismo. A revista esteve em circulação entre os anos de 1910 e 1932, divulgou a arte de diversos escritores. Muitos foram mortos na Primeira Guerra Mundial. O período de 1911 e 1932 teve a circulação a Die Action, a ação, fundada por Franz Pfister, e eram publicações mais politizadas, trazendo temas de preocupação social e ideológica de esquerda. Características principais dos textos da literatura expressionista eram a subjetividade do escritor,
Análise minuciosa do subconsciente dos personagens, metáforas exageradas ou grotescas, linguagem direta, frases curtas, estilo abstrato, simbólico e associativo. O expressionismo no Brasil chegou por volta de 1914 através de Anita Malfatti, que trouxe as vanguardas europeias e algumas técnicas utilizadas pelos artistas na Alemanha. Sua principal obra foi Tropical, obra de 1917, uma das mais famosas obras. Tem características do povo brasileiro naquela época. Outro representante do expressionismo brasileiro que ficou muito conhecido no exterior foi Cândido Portinari. O artista ficou muito conhecido por ter obras repletas de críticas sociais, apresentando cores marcantes e um estilo facilmente identificável. E uma das suas principais obras foi Retirantes, que foi feita em 1944. Na literatura foi onde o expressionismo brasileiro mais se destacou do resto, sendo ele descompassado com organização textual, com carga subjetiva, tendo um emprego exagerado de metáforas, de frases curtas, forte abstração e tom ilógico. Um dos principais autores do expressionismo brasileiro é Mário de Andrade, escritor de Pauliceia Desvairada e Amor, Verbo Intransitivo. Em Pauliceia Desvairada, Mário de Andrade faz uma análise da sociedade paulista do século XX. A cidade de São Paulo se torna cada vez mais urbana e menos rural, período em que ocorre a explosão demográfica na cidade. Nas páginas são encontradas deboches, perturbações e suspeitas em relação à sua cidade. O poema foi lido durante a Semana de Arte Moderna, de 1922. Nota-se que o próprio público que estava ouvindo era o alvo do poema. Ode ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Os Condenados, de Oswaldo de Andrade. Acabou? Uhum. É o fim.